Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo e hoje eu estarei mostrando para vocês como fazer a ligação central Athlon em motos carburadas. Partiu? Primeiro passo, galera, a sua moto tem que ter somente um ressalto, tá, no magneto. Se tiver mais de um, não vai funcionar, tá? Isso aí é a primeira coisa que você vai ter que olhar na sua moto para fazer esse tipo de adaptação. Tem que ter somente esse um ressaltinho aqui. Ou se for um magneto de uma moto injetada, que aí tem vários, tá? Mas aí depende de caso para caso. Outra coisa que vocês vão precisar para funcionar, estão vendo essa pecinha aqui? É a bobina de pulso. Essa bobina de pulso, o fio negativo dela não pode estar no aterramento, tá? Ele tem que sair tanto o positivo, que é esse azul com uma listra amarela, quanto o negativo. Ambos têm que ir para a central. Se o negativo tiver ligado no aterramento, como é o caso da CRF 230 e várias outras motos, não vai funcionar. Tem que ser o negativo e o positivo, ambos têm que sair e ir para a central, beleza? Já volto com o resto do vídeo. Continuando, galera, outra coisa que você vai precisar para fazer a instalação dessa central em uma moto carburada é esta belezinha aqui, que é uma bobina de ignição, tá? Ela tem aqui o cabo que vai para a vela e ela tem que ser uma bobina que tenha entrada de 2 fios, tá? Se for só com um fio não vai funcionar, porque o módulo de injeção mesmo original quanto esse daqui, ele comanda a bobina por fio negativo e não por positivo como é normalmente. Então essa é mais uma coisinha que você vai ter que mudar na sua moto para funcionar. O resto é questão de instalação elétrica, beleza? Que eu vou passar para vocês agora. Aqui no módulo você vai ter que fazer a ligação dos seguintes fios. Tem 3 fios aqui que é negativo, tem um positivo, tá? Que é esse carinha aqui. Esse mesmo positivo ele é pós-chave, tá? Então você vai ligar o pós-chave da bateria, 12 volts aqui, e o fio vermelho está indo ali para a central e o fio amarelo está indo para o positivo da bobina de ignição. Ambos eles são pós-chave, tá? Então quando você liga a chave ele vai energizar isso daí, tanto o positivo aqui do modo, tá? Positivo 12 volts, quanto aqui na bobina. O fio negativo é aterramento, tá? São 3 fios aqui que você vai ter que ligar no aterramento. Outros fios que você vai ter que ligar é esse fiozinho aqui, azul, preto com uma listra azul, que é o negativo que vai para a bobina de ignição. Aqui ele emenda num branco que vai aqui, tá? É esse aqui que vai comandar a passagem de energia para a bobina de ignição. E outros 2 fios que você vai precisar, aqui desconectou o positivo. Outros 2 fios que você vai precisar são os 2 fios aqui do pulso. Como eu falei para vocês, só vai funcionar se você tiver o negativo da bobina de pulso vindo aqui na central também, tanto o negativo quanto o positivo. Ambos têm que vir aqui na central. Se não vir os dois aqui, não vai funcionar. Lembrando que esse negativo aqui não pode ser aterramento. Tem que ser diretamente da bobina de pulso para cá. Eu já vou pegar aqui o caderno, onde eu tenho um desenho e vou falar quais são os pinos certinho que você vai fazer a ligação. É basicamente esses fios, tá? Simplesmente positivo, negativo, a bobina de ignição e os 2 fios do pulso. É basicamente isso, mais nada.
Aí tem, claro, se você quiser fazer ligação de corta-corrente ou algo assim, aí você faz ali a ligação. Mas a intenção desse vídeo é mostrar para vocês a ligação para fazer passar corrente, fazer passar faísca. Lembrando, né, moto carburada, se você tem faísca na vela, se você tem combustível, a moto vai funcionar. Então é basicamente isso. Então deixa eu pegar o caderno ali e já continuamos. Bom, aqui com o módulo nesta posição, tá? Você olhando aqui os pinos dele nessa posição com a trava para cima, você tem aqui 3 fileiras de pinos, tá? São 11 pinos em cada uma. E aqui está o desenho basicamente no mesmo formato, com as travinhas para cima. Basicamente, quais são os pinos que você terá que ligar? O pino 1, o pino 2, o pino 9, o pino 10, o pino 11, o pino 12 e o pino 23. Esses são os pinos que você irá utilizar para fazer a ligação em motos carburadas. O pino 1 é positivo, 12 volts, tá? Pós-chave. Pino 2 é aterramento. Pino 9 e pino 10, aterramento também. Pino 11, bobina de ignição. Lembrando, é o negativo da bobina, tá? Não é positivo, isso aqui é o negativo da bobina de ignição. Pino 12 é o positivo do pulso e o pino 23 é o negativo do pulso. São basicamente esses os pinos que você fará a ligação para uma moto carburada. Se você quiser ligar o corta-corrente, é o pino 25. Se eu não me engano, ele é por negativo. Se você pôr negativo nele, ele vai cortar corrente. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, é isso daí. Tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um videozinho simples, rápido e fácil. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Curte, compartilhe, se inscreve e partiu! Só mais uma coisa, galera. Eu fiz a ligação desse módulo na minha Bros 150, que por um acaso é injetada. Única moto que eu tenho que tem a bobina de pulso com a saída dos 2 fios é a minha Bros. O motor, aquele motor 2 tempos que eu mostrei ali no início do vídeo, ele tem a bobina de pulso com 2 fios, porém aquela bobina de pulso está com problema, tá? Eu cheguei a fazer o teste nele e está com problema. E na minha CRF eu pensei em fazer a ligação, tá? Colocar ela, fazer toda a ligação, a instalação na minha CRF 230, porém eu teria que desmontar toda a tampa ali, né, para fazer aquela modificação para sair o fio negativo da bobina de pulso. E é muito trampo e essa central é da minha Bros, então tipo, eu teria que fazer a alteração e depois desmontar tudo de novo para fazer para voltar ao original novamente na CRF. Então não valeria a pena estar fazendo isso daí, tá? Para quem quiser fazer, não é difícil, tá? Como vocês puderam ver ali, toda a ligação é simples. O próximo vídeo provavelmente eu colocarei ou domingo ou segunda, que vai ser a configuração dele para uma moto carburada, beleza? Fiquem com Deus e é nóis!